E a gente está tratando desse tema muito especial, né? Haja luz, que é tratando um pouco sobre o criacionismo, sobre as coisas que a ciência eventualmente tem a dizer a gente sobre como Deus é o nosso Criador, né? E a gente está hoje aqui, essa noite, com duas especialistas para falar sobre duas áreas muito interessantes que podem trazer contribuições para que a gente veja isso, né? Eliana, bióloga, doutora, e Jane, nossa arqueóloga, que é doutoranda também. E para a gente contextualizar, né, eu queria trazer um pouco daquilo que a gente conversou semana passada com o pastor Samuel. Aqueles que estiveram aqui puderam ouvir um relato histórico, filosófico, teológico, né? E o pastor fez uma abordagem que nos legou, nos deu o privilégio de enxergar como a visão de mundo, né, a cosmovisão, foi sendo transformada ao longo dos tempos, dos anos, da história, né? E, de alguma forma, a gente aprendeu e percebeu que a gente precisa colocar os óculos certos para conseguir enxergar o mundo como ele é. E para a gente, né, colocar os óculos certos, enxergar o mundo como ele é, passa por enxergar o mundo pelo filtro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Ok? Então, sim, qual é o nosso trabalho de hoje? Qual é o nosso papel dessa noite? A gente vai trazer aquilo que a biologia, não tudo, porque a gente não tem tempo para fazer isso, né? Para falar de todas as coisas. Mas alguma coisa que a biologia pode mostrar para a gente, né, Eliana? Que mostra Deus como o nosso Criador, né? E alguma coisa que a gente pode trazer da arqueologia, que mostra, por exemplo, que a Bíblia é um livro confiável, né? E o nosso papel é esse hoje. Antes da gente começar a fazer isso, eu queria convidar vocês a orar conosco, para que a gente possa pedir a bênção do nosso Senhor e Ele nos instruir quanto ao diálogo que nós vamos ter aqui. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de ainda estarmos na Tua Santa Casa e ouvirmos a Tua voz através de todos os discursos, de todos os louvores que foram empregados aqui, Pai. Muito obrigado porque aqui nesta noite, neste finalzinho de sábado, a gente tem o privilégio de ouvir um pouco sobre aquilo que foi descoberto na ciência e que nos encaminha para a crença de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós acreditamos nisso. E, eventualmente, a gente encontra evidências que o Senhor vai encontrando, vai deixando ali e acolá, para nos conduzir a essa percepção de mundo. Então, nós te agradecemos por isso, e nessa gratidão eu peço ao Senhor que conduza todos esses trabalhos que vamos realizar agora. Tudo isso é o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu queria conversar com você, Jane, tá? A gente vai falar um pouco sobre arqueologia, tá, gente? E aí, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre o que a arqueologia, de alguma forma, pode trazer de evidências para que a gente apresente essa visão de mundo, né? A visão que coloca Deus como centro de todas as coisas, Ele como o Criador, e mais especificamente, no seu caso, a Bíblia como um livro confiável. O que a arqueologia pode trazer para a gente nesse sentido? Diga aí. Boa tarde, agradeço o convite, boa tarde a todos. Então, eu sou arqueóloga, trabalho aqui em Sergipe como arqueóloga. Às vezes as pessoas perguntam, mas tem arqueologia em Sergipe? Tem, e eu trabalho como arqueóloga em uma empresa de licenciamento ambiental. Então, a pesquisa arqueológica em Sergipe, como em parte do Brasil, ela vai estar atrelada ou à academia, pesquisa acadêmica, ou ao licenciamento ambiental. E eu trabalho como arqueóloga. O que a Bíblia traz para a gente, né? Qual o olhar da arqueologia em termos de evidências do Criador? É importante a gente entender como a arqueologia trabalha, né? E a arqueologia, nós não temos, como a biologia, o ser vivo. Existe um autor que ele diz que a arqueologia é a antropologia dos mortos. Então, a gente define aquele grupo, a gente entende o dono daquele objeto pelo objeto. Então, eu não pergunto a você, Rosildo, onde está a sua Bíblia? Eu pergunto, Bíblia, onde está Rosildo? A pergunta é inversa. Então, através... Vocês entenderam bem inteligente, Deu para bem entender? interessante isso, né? A cultura material vai nos definir.
Tá? Então, por exemplo, se a gente for traçar um perfil feminino, a mulher ela vai estar com um relógio, talvez algum adorno, e aqueles objetos são característicos de uma mulher. O homem ele vai ter outros objetos. Então, esse objeto ele vai me dizer quem é o dono dele e qual é o grupo que ele está inserido. Se é um grupo religioso, se é um grupo, digamos, se você for falar de grupos pré-históricos, eles têm uma forma de vida diferente, cada grupo. Os tupinambás, os caetés, e aí vai. Então, a arqueologia, a gente vai trabalhar com a cultura material, com os vestígios, e eles vão dar informação para a gente de quem é o dono. Então, através do objeto, a gente encontra a história do dono. Perfeito. Então, assim, no seu trabalho, no trabalho do arqueólogo, a gente vai verificar nesses objetos evidências que nos colocam diante de verdades que a Bíblia contam para a gente, né? Olhando esses objetos, porque as personalidades, as pessoas a gente não tem, né? Beleza. Primeiro momento. Agora você, Eliane, me diz aí o que é que a biologia traz para a gente, que pode, de alguma forma, colocar a gente nessa perspectiva de ter os óculos do criacionismo. Diga aí. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, a equipe jovem, a você, Rosildo. É sempre um privilégio poder usar aquilo que a gente estuda na academia, né, em prol do Evangelho. E ver que não tem nada de um contra o outro. Você fez uma pergunta para a Jane, o que é que a arqueologia aponta, né, de evidência. E dentro da biologia, o que seria, né? O que é que eu trabalho? Na verdade, eu trabalho com uma área específica da biologia, que ela puxa um pouquinho para a parte da agricultura, que é a entomologia agrícola, ou seja, para quem não sabe, quem não foi desbravador, que não fez a especialidade de entomologia, entomologia é estudo dos insetos. Eu trabalho com o estudo dos insetos voltado para a área agrícola, então eu trabalho com controle biológico de pragas. E como é que eu vejo Deus e como é que eu vejo dentro dessas coisas que eu estudo, ou de outras áreas da biologia, porque a biologia ela é uma ciência muito ampla. Então, às vezes a gente fica brincando que, assim, biólogo tem que saber de tudo, né? O povo pergunta de um tudo, você é biólogo? Aí ele pergunta de tudo que você imaginar. Aí ele acha, às vezes, que você é médico, fisiologista, e quer saber de tudo. Às vezes pensa que você até mistura, né, com outras áreas da paleontologia, faz uma mistura com arqueologia, aí pergunta também. Então, a biologia ela é uma área muito ampla. E dentro de cada viés da biologia, as partes que eu tive o privilégio de estudar, eu só via que eu não podia duvidar de Deus, porque era muito detalhe para ser só um resultado de um simples acaso. Exatamente, veja como são as coisas. Vou pegar um pouco daquilo que você falou para deixar a visão correta daquilo que a gente vai ver em seguida, né? Isso foi uma mera exposição daquilo que é o trabalho das especialistas, no caso, né? Mas que mostra para a gente o seguinte, que existem formas da gente ver as coisas, né? E aqui o nosso papel é colocar em perspectiva a forma certa de ver as coisas, né? E a forma certa de ver as coisas é usando os óculos que Deus pede para que a gente use para olhar as coisas, né? Tendo uma cosmovisão cristã, bíblica, tá? Até aqui foi só um preâmbulo e agora eu queria trabalhar mais alguma coisa de forma mais específica. Okay? Então, deixa eu começar fazendo um adendo, puxando do que a Eliana falou. Primeiro passo, nós arqueólogos não estudamos dinossauros, ok? A gente estuda dinossauro, isso, viu, quem estuda dinossauro é o paleontólogo, que é um ramo da biologia. A gente vai estudar um dinossauro se for um animal de caça, como um mamute, como a preguiça gigante, porque o homem caçava esses animais. Então, se esse animal pré-histórico estiver no contexto de caça, aí sim a gente estuda, mas caso contrário, não. Ok. Então vamos lá, Jane. Já que você puxou, vou começar com você, tá? A gente pode falar acerca de muitas descobertas, muitas evidências que de alguma forma nos faz enxergar a Bíblia como um livro crível. E nós ali conversamos sobre algumas delas, e eu queria que a gente começasse a trabalhar uma delas. O que é que você pode trazer para a gente aí, que foi uma descoberta arqueológica, que coloca a gente diante de um texto bíblico e
aponta para todo mundo que eventualmente abra a Bíblia e diga, olha, realmente isso existiu e, portanto, se isso existiu, a Bíblia contou uma história verdadeira. Diga aí para a gente. Quando a gente fala de arqueologia, nós, como arqueólogo, como toda ciência em si, a gente não busca provar a existência de Deus. Nós, arqueólogos, trabalhamos na preservação do patrimônio cultural, da cultura material, dos vestígios arqueológicos que pertenceram aos nossos antepassados. Então, a gente trabalha para preservar a história. E, em se falando de arqueologia bíblica, que foi alvo do meu mestrado, eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas, no capítulo 5. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar Deus e a volta de Cristo como algo real, palpável. Em Lucas capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Paro aí. Nós estamos vendo pescadores no lago e Jesus se aproximou deles. Ok? Esse é o relato bíblico. Tá? A Bíblia pode não ser para muitos a palavra de Deus, mas ela é um livro histórico. E é uma fonte primária para a pesquisa arqueológica. E aí, lá em 1986, eu gostaria que a mídia colocasse aí, a gente tem uma descoberta do barco da Galileia. Ou seja, eu acabei de ler no texto que Jesus viu à beira do lago 2 barcos, e eu encontro o barco da Galileia. Esse barco ele foi encontrado por pescadores, essa comunidade hoje pertence a Israel, e ele foi encontrado por pescadores, meninos, filhos de pescadores, que estavam brincando na beira do lago e encontraram esse barco. E diferente de muita criança, eles tiveram esse pensamento, é um achado arqueológico, é algo dos nossos antepassados, vamos preservar, vamos chamar alguém para cuidar. E eles comunicaram ao Departamento de Israel, de Antiguidades de Israel. Por que essa descoberta é importante? Porque até 1986, na arqueologia, a gente não tinha nenhum artefato que mostrasse esse período que Jesus viveu, que é o 1º século. E esse barco ele foi datado do 1º século. E mais, ele tem uma técnica de fabricação diferente, de mecha-cavilha, que é uma técnica que foi usada no Egito, no período faraônico. Então, por isso que esse barco ele traz para a gente, à luz da arqueologia, mais uma evidência que a história bíblica, que se desenrolou no Mar da Galileia, com pescadores, os discípulos eram pescadores, ela de fato aconteceu, porque o objeto está trazendo essa informação para a gente. Ok, se eu entendi o que você está me dizendo é o seguinte, até o ano de 1986. Até o ano de 1986, a despeito da Bíblia falar que havia pesca no Mar da Galileia, no lago, né, que não é um mar, no lago da Galileia, a despeito da Bíblia contar, além desse texto, inúmeros outros textos que ali naquele lago existia essa atividade, nenhum barco havia sido encontrado até aquele ano. Exato. E por conta disso... Desse período, do 1º século. Ok. E aí o que acontece? As pessoas que de alguma forma tinham uma visão crítica da Bíblia diziam, como é que essa história é verdadeira se não existe nenhum artefato, um barco ou qualquer outro tipo de ferramenta de um pescador encontrado nesse local? É disso que você está falando. Exato. Como é que a vida de Jesus está cercada de mar, pesca e, bem colocado, é um lago. Okay. Mas aquelas pessoas entendiam aquele lago como um mar. Por quê? Porque pela posição geográfica que está o Mar da Galileia, tem muita tempestade e que dá ondas no Mar da Galileia, no lago, como se fosse um alto mar. Perfeito. Então, é tanto que você pode ver que a proa dele ela é de bico,
que é para você pegar as ondas, o quebra-mar, né? A onda quebrar aí e não derrubar o barco. Se você for ver, comparar esse barco da Galileia com um barco de rabeta, que é o que a gente usa aqui no Rio Sergipe, a configuração da proa é diferente, porque ele não foi feito para o mar pesado com ondas. Então, ele foi feito estilo para um mar aberto, por causa das ondas da configuração geológica do Mar da Galileia. Então, até esse momento, a gente via os relatos na Bíblia, né? O texto bíblico fala de Jesus envolvido com uma comunidade de pescadores que eram os discípulos, só que a gente não tinha evidências que existia essa navegação no Mar da Galileia. Perfeito. E esse foi um achado importante para a arqueologia. Okay. Beleza. Agora a gente, Eliana. Vamos lá, ó. A gente tem também muitas coisas que eventualmente a gente poderia falar na área da bibliologia, mas a gente conversou e a gente decidiu aqui trazer um pouco sobre alguma coisa sobre a questão do tempo e o ser humano e a biologia, né? Então traga para a gente aí alguma evidência que nos mostre Deus como nosso Criador. Então, como eu disse há pouco, dentro da biologia a gente teria inúmeras evidências que apontam para um design inteligente, de que houve um projeto para aquilo que foi feito, né, e que as coisas não evoluíram, mas que foram criadas. São inúmeras, e são inúmeras também as áreas da biologia que poderiam demonstrar isso, mas aí nós escolhemos uma que é uma novidade para mim, que é a cronobiologia. Alguém já ouviu falar em cronobiologia? Levanta a mão aí, alguém que já ouviu falar sobre isso. Cronobiologia. Cronobiologia. Ninguém, né? Então, tá vendo que bom? Tá vendo? Nossa. Agora, deixa eu ver outra coisa. E ciclo circadiano? Ciclo circadiano, aí o povo já levantou a mão. Ciclo circadiano, já né? levantaram a mão. Exatamente. Pronto. Então, a cronobiologia é um ramo da biologia, um ramo recente da biologia, que estuda exatamente o tempo, a relação do tempo com as formas biológicas. É uma ciência relativamente recente, porque quando a gente fala de ciência, da década de 60 para cá, é muito recente. E tiveram descobertas importantes de 2000 para cá, e agora em 2017 o prêmio Nobel foi dado a 3 pesquisadores que descobriram substâncias relacionadas aí a mecanismos moleculares relacionados ao ciclo circadiano. E por conta dessa interferência, aqueles que levantaram a mão que falam que conhecem o ciclo circadiano, provavelmente vão estar fazendo associação com a área da saúde, porque é exatamente por isso que eles ganharam o prêmio, né? Porque é a importância que essas descobertas trazem para a saúde. Mas aí, como você disse no início, a gente pode usar essas descobertas também de outro ponto de vista. E aí é o que eu queria levantar. Para vocês terem ficar fácil de entender os experimentos da cronobiologia, eu vou citar um dos primeiros experimentos que foram feitos, na verdade, em 1725. Aí você vai dizer assim, Ariana, você está ficando doida? Você disse agora que a cronobiologia era recente, agora que você quer citar um experimento de 1725, opa, algo não está certo. É porque... Exatamente. Perfeito. Então, o que é que acontece? Em 1725, um astrônomo, ele, intrigado, pegou aquela planta que tem muito aqui no Nordeste, que é uma planta que, quando a gente toca nela, ela fecha a folha. Quem conhece? Oh, muita gente, que bom. Eu fiquei com medo, você já pensou se só for coisa lá do interior. Mas que bom, vocês sabem qual é a planta. Então, ele pegou essa planta aí, porque, na verdade, essa planta, ela passa o dia com as folhas abertas e, à noite, ela fecha as folhas. E ele fez o quê? Ele colocou essa planta dentro de uma caixa e, em tempos, durante o dia, ele abria para ver se a planta estava com as folhas abertas. E aí, qual foi a surpresa, e até se é que eu posso chamar de comunidade acadêmica da época, porque ele fez um manuscrito, né, falando que se a planta, ela, mesmo no escuro, ela abria as folhas, porque era dia, independente dela estar recebendo ou não essa luz, é porque a regulação do mecanismo dela não vinha de algo externo, de fatores externos, era algo endógeno, era algo dela. Então, é isso. Na verdade, depois, como eu falei, né, depois da década de 60 para cá, começou-se a estudar cada vez mais e a perceber que
as formas biológicas, desde uma simples bactéria, uma alga, até o organismo mais evoluído, como no caso dos mamíferos, e nós nos incluímos nesse grupo. Todos eles têm um ciclo, têm um ritmo biológico, um tic-tac. Esse tic-tac é de 24 horas e isso é programado de forma endógena. Claro que o ambiente... Aí vocês podem estar perguntando, sim, o ambiente externo? O ambiente externo ajuda a regular esse tic-tac. É por isso que hoje a ciência e a medicina estão tão interessados na parte da cronobiologia, porque isso traz benefícios para a saúde. Quando esse relógio não funciona direito, as pessoas não dormem direito, não descansam naquela parte da noite, isso vai trazer implicações para o metabolismo e aí desencadear doenças. Então, na verdade, esse ciclo de 24 horas, ele existe, ele é marcado em todas as formas de vida. E aí eu vou dizer uma coisa ainda mais para vocês, é que há inclusive em formas de vida que os evolucionistas consideram como formas primitivas. Então eu não posso dizer que eles evoluíram para isso. Eu devo dizer que eles foram criados para isso. E aí eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, quem tiver com a Bíblia aí, que em Gênesis 1, verso 3 disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e amanhã, esse foi o primeiro dia. Quer mais prova do que o dia que ele fala aqui em Gênesis era um dia literal, do que o marca-passo, o biorritmo de 24 horas que está cravado em cada organismo vivo? Isso é uma prova de que isso aqui é literal, é sensacional. Eu sei que estou estourando tempo, mas eu queria falar da melatonina, posso? Fala. Tem uma pesquisadora da USP, eu fui assistir algumas aulas dela, como não era uma área muito minha, eu já estudei fisiologia, vocês podem me chamar de louca, mas eu estudei fisiologia de inseto. Eu estava contando para eles ali atrás que eu contava células sanguíneas, entre aspas, dos insetos. Então, eu gosto muito da área da fisiologia, por isso que eu me encantei por esse tema também. E a professora da USP, ela é uma das pioneiras nesse ramo aqui, renomada no Brasil, a professora Regina Marcos, e ela fala que a substância que marca o período noturno é a melatonina, a famosa melatonina, na área da saúde, e a substância que marca as horas do dia é o cortisol. Todos os organismos que até hoje foram estudados, foram pesquisados, têm melatonina. Quer mais prova? E tem um hormônio semelhante ao cortisol, uma cortisona, também que seria assim, a melatonina para nós humanos seria marca a fase escura do descanso e o cortisol a fase ativa, né, que seria a fase do dia. Mas tem alguns animais que é o inverso, né, que necessariamente eles são animais noturnos, produzem melatonina à noite, mas a melatonina não tem essa função neles, mas eles têm a melatonina e têm a cortisona. Então, é a digital, se é que eu posso dizer assim, de Deus e de que houve tarde e manhã. Amém, gente. Bom é que a gente abre a Bíblia e ouvindo o relato delas, a gente pode dizer assim, rapaz, não tem como dizer que não é, né? É sensacional, né? Não Jane, pode perguntar por que você é bióloga e acredita em Deus. Pois é. Como é que eu não posso Muito acreditar? lindo, né? muito Eu inverso a lindo, pergunta aí. Mas, Jane, vamos lá. Eu quero ter tempo para pelo menos cada uma dar pelo menos 2 amostras, né? 2 evidências, né? Diga aí para a gente, Jane, você tem mais alguma coisa a falar? A gente estava conversando, por exemplo, sobre mulheres que foram descobertas com flautas e também sobre a cidade de Nabucodonosor, né? A Babilônia. Escolha aí, o que você quer falar? Eu queria ler um texto de Pascal, que ele diz o seguinte: há luz suficiente para aqueles que desejam ver, e trevas suficientes para aqueles que têm disposição contrária. Vai depender do olhar, né? A gente tem evidências na arqueologia, na biologia, evidências de um Criador. Não dá para... Eu não consigo acreditar no acaso, pelas evidências que eu vejo e que eu trabalho. É por isso que, veja, é interessante a gente observar o seguinte: o trabalho e o sermão e esse momento que a gente está fazendo aqui não é no sentido de tentar provar nada. A gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque não existe esse cunho, né? Mas sim trazer evidências, e as duas coisas têm um papel diferente. A evidência tem um papel e a prova tem um papel diferente, né?
A evidência nos mostra que existe o dedo de Deus nas coisas, né? Isso é claro. E é evidente que, como você acabou de falar, depende muito dos óculos que você coloca no rosto para que você enxergue do jeito certo ou de uma outra forma que retira Deus da equação, né? Mas diga lá, Jane, para a gente. Então, baseado em evidências, né? Na arqueologia, a gente estuda o processo da evolução cultural do homem e quais são os vestígios que eles deixaram. Então, desde o que o evolucionismo classifica como os hominídeos até nós, como Homo sapiens, a gente estuda esse processo de evolução. E a gente tinha um período na França que os hominídeos de espécies diferentes, eles lascavam da mesma forma. E aí a gente vem aqui para Sergipe. Será que tem arqueologia aqui em Sergipe? Será que tem algo que possa nos trazer uma luz da Bíblia? Porque, olha, essa história bíblica de Jesus e tal, aconteceu do outro lado da terra. Concorda? E aí a gente está aqui no Brasil, nesse estado pequenininho, é tudo lindo Sergipe. na vida da gente, mas Isso. foi longe, né? Do tempo e do espaço. E aí a gente viu que a ordem dos gêneros foi povoar a terra. Concorda? Sim. E trazendo esse link do processo evolutivo cultural do homem, da evolução, onde até um dia desse a gente tinha num celular tecla e hoje a gente não tem, a arqueologia vai estudar esses processos. Okay. Lá em Gênesis, no capítulo 4, que vai falar da genealogia e tal, no versículo 21, onde ele está falando dos descendentes de Caim, vai dizer: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocaram harpa e flauta. E aí agora vamos pensar no nosso estado pequenininho. Nós temos lá em Canidé do São Francisco, no sítio Justino, sítio arqueológico Justino, uma população indígenas, né, da cultura Canidé, mulheres que foram sepultadas com instrumentos de sopro. O que hoje a gente denomina como flautas. Então, isso me leva a crer que, em algum momento, em alguma dessas gerações, esse processo cultural do uso da flauta para algum ritual, na cultura daquele povo, essa flauta veio para cá. E interessante nesse sítio Justino é que só as mulheres utilizavam a flauta. Então, eles tinham algum critério. Quando a gente fala de pré-história, a gente não tem o documento escrito. A gente tem pesquisas e a gente vai juntando uma pecinha aqui e uma pecinha ali. Então, nessa população, as mulheres eram flautistas. E aí eu vejo no relato de Gênesis, falando que Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Como não acreditar que não houve um contato desses povos? Sabe, aquilo que você ensina para seu filho, que você aprendeu com seu pai, que seu pai aprendeu com seu avô, e que vai passando o modo de fazer, a tradição, vai passando de geração em geração. Em algum momento ela dá uma modificada, talvez se perca. Sim. Mas é uma evidência que a gente tem esse processo de aculturação. É importante que a gente deixe claro que nessa amostra que você trouxe para a gente tem que entender o seguinte, que é uma população que foi descoberta e que não é a população que a gente consegue encontrar no cemitério aqui em Santo Antônio, não, viu, gente? É um campo arqueológico. Exato. Com vestígios de caráter datados de 6.000 anos. Exatamente. Esse sítio foi encontrado... É disso que a gente está falando, entendeu, gente? Para ficar claro que é uma coisa que, teoricamente, faz um link com uma população muito antiga. Muito antiga. Não é isso? Esse sítio ele foi encontrado no processo de licenciamento ambiental da construção da usina da Chesf. Então, isso. Como existia esse sítio lá, ele foi resgatado, porque ele haveria um impacto em cima dele. Okay. E nesse processo de pesquisa foi encontrada essa população. E, olha, é uma população que a gente tem aqui no Brasil... a maior necrópole que a gente tem no Brasil está aqui em Sergipe. O maior sítio cemitério está aqui em Sergipe, que é lá em Canindé do São Francisco. Sensacional. Vamos lá, Eliana. Traz para a gente mais alguma evidência aí. Vamos falar sobre o ciclo, como é? Circaseptano. Eu estou tentando aprender essa palavra, viu, gente? Vamos lá. Você quer falar da França? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá.
Você quer falar primeiro? Não. Eu posso jogar isso? Eu quero que você fale e eu vou contextualizar depois. Tá, então tá. Além do ciclo de 24 horas, que é um tipo de ciclo circadiano, né? Também tiveram outras descobertas na área da cronobiologia, que é um outro tipo de ciclo que foi dito aqui, né? O ciclo circaseptano. Circaseptano. Não. Lembra vocês alguma coisa? Não. 7. Perfeito. Exatamente, Marquinhos. Ciclo semanal de 7 dias. A gente já sabe que o ser humano, ele é o ser humano, olha. A biologia aponta para uma mudança no nosso corpo, com um ajuste, né, que tem que ver com o dia e um que tem que ver com noite. Com a noite, isso. Que mostra que a gente é um ciclo diário. Ciclo de Agora a gente 24 vai para horas. um outro ciclo. Eles descobriram também um ciclo semanal. Então, eles começaram a investigar. Tem alguns trabalhos bem clássicos que são bastante citados, de 82, de 83, e tem coisa mais antiga também, acho, se eu não me engano, de 75. Então, são estudos mais voltados para alguns humanos, esses estudos mais clássicos, para verificar algumas funções orgânicas que elas têm como se fosse uma espécie de pausa depois de 7 dias. Como se para que o corpo, aquele sistema, continuasse funcionando, ele precisasse dar uma reduzida, um fôlego e voltasse a funcionar. Perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Tranquilo. Isso. Então, o que é que acontece? Lá na França, né, Rosildo? O que é que aconteceu? O que é que o povo tentou fazer? Agora ela jogou a pergunta para mim, vocês perceberam, né? Ele gosta de história. É porque é o seguinte, gente, olha, é muito interessante essa descoberta e essa contribuição que a Liana está trazendo aqui, porque a gente sabe que a história registrou que no período da Revolução Francesa, dentre algumas coisas que foram feitas no sentido de tirar ou descaracterizar aquilo que Deus criou, né? Lá os franceses, eles estabeleceram que a semana já não mais seria de 6 dias, mais um sétimo como o último, né? Uma semana de 7 dias. Eles estabeleceram que a semana deveria ser de 10 dias. Tinha alguns propósitos com essa mudança, alguns. Um deles era fazer com que o homem trabalhasse mais, né? E pudesse aproveitar um pouco mais do trabalho que o ser humano fazia, do homem da época, e o descanso pudesse ser depois de mais 3 dias, ou seja, eles estavam ganhando dias a mais de trabalho, né? Só que isso não deu muito certo. Aqueles que conhecem um pouco de história sabem que eles fizeram isso durou algum tempo, mas eles tiveram que voltar atrás, porque o homem, o francês e aqueles da região que tiveram que enfrentar essa dura realidade, ele não suportou isso, né? Por que Mas não diga suportou? aí, por quê, Eliana? A ciência, essa que é a cronobiologia questão. mostrou depois, né, que ele não suportou porque, como eu falei, o ciclo de 24 horas, ele ocorre, inclusive, dentro das nossas células, a nível celular, a nível molecular. Então, o homem não aguentou. Gente, são tantos detalhes de tantos estudos que eu até estou com um papel aqui com a colazinha, porque as pesquisas mostram que esse ciclo circaseptano, né, na verdade, ele não acontece só no ser humano. Ele acontece na bactéria, que é a forma de vida mais simples, ele acontece em uma alga, ele foi descoberto em uma alga primitiva, então aí começa a dar, então a gente vai lá para os besouros, né, tem que puxar o saco dos insetos, os besouros, para as abelhas, outras formas, outros artrópodas, nos sapos, então vários organismos vivos que já foram identificados esse ciclo também de 7 dias. Então, e dentro do corpo humano, né, já viram que tem uma queda de temperatura, uma queda na pressão sanguínea, uma queda em alguns neurotransmissores, uma queda em níveis hormonais. Isso é um descanso inteligente
para não pifar a máquina, vamos dizer assim. Aí aquele texto que eu li para vocês, do descanso sabático, tem tudo a ver, gente. Não dá para negar. É todas as formas de vida. Porque se tivesse só no homem, ou na forma de vida que a evolução considera como a mais evoluída, você dizer, ele evoluiu para isso, ele se adaptou ao calendário. Não, a forma primitiva de vida, aquela alga primitiva, ela existe antes do calendário, antes da criação do calendário. Os franceses na União Soviética, como ele falou aí, tentaram mudar e foi um colapso. Ele não aguentou, porque ele precisa desse descanso. E se vocês forem procurar, gente, é muita informação, é muita coisa, é muita contribuição da ciência, mostrando que tem inúmeras coisas no nosso corpo que ela baixa depois do ciclo de 7 dias. Então, É interessante que assim, ele deixou a marca, nessa parte da cronobiologia, ele deixou a marca registrada no ciclo de 24 horas em cada organismo vivo e deixou também a marca, quando ele fechou a criação, fechou a criação, 7º dia, descansou, aí ele foi lá e disse, descansem também. Aí o texto bíblico diz o quê? O sábado foi feito para quê? Para o homem. Por causa do homem e não por causa de Deus. É uma pena, sabe? Porque a gente teria mais coisas para falar. Mas a gente tem compromissos, e eu acho que vocês sabem que nós temos compromissos, né? E eu queria terminar esse momento com um texto. A gente não vai ter tempo hoje de fazer perguntas que eu gostaria que a gente conseguisse fazer hoje, tá? Jane trouxe 2 contribuições, teria mais. A Eliana também poderia fazer, mas a gente não tem tempo. Então eu queria terminar com um texto bíblico, que está lá no livro de Romanos. Eu queria que vocês abrissem o livro de Romanos, na Bíblia de vocês, no capítulo 1. O livro de Romanos, capítulo 1, ele, no verso 18, 19, 20 e 21, ele traz uma informação muito interessante que tem que ver com o que a gente conversou aqui, tá? Eu vou ler para vocês, para a gente fechar essa ideia, e quiçá eu penso que a gente poderia fazer um congresso para falar sobre coisas desse tipo, sabe? Eu topo. Não é não, Jane? Né, Eliane? E aí? Não sei se um congresso, mas a gente pode render mais conversa aí. Dá para render um bocado. Tem tanta coisa. Semana que vem Marquinho vai falar com a gente. Vai, Marquinho. Tem coisas para a gente falar, tá? O texto diz assim, gente, ó, irmãos. Capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. E aí o verso 20 e 21, que é o foco desse fechamento que eu gostaria de trazer para a gente, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Né, Eliana? Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A verdade é o seguinte, que como o pastor iniciou na semana passada, a gente precisa somente colocar os óculos certos, para que a gente consiga ver as coisas do jeito certo. Porque as coisas que foram criadas mostram um Deus criador. A gente só precisa olhar direito. Ok? Vamos orar? Vamos levantar para a gente orar e agradecer a Deus. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, pelas nossas vidas, e que a gente possa aprender, né, com a própria ciência, que é descobrir as coisas de Deus, que Ele é o nosso Criador, né? Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de enxergar coisas tão profundas, de perceber que descobertas, seja na área da arqueologia, seja na área da biologia, comprovam que, primeiro, a Tua santa palavra é uma palavra confiável e que nos mostra, sim, as verdades que precisamos
acreditar para viver as nossas vidas. E que, em segundo lugar, a biologia aponta para a gente relevantes descobertas que tornam indesculpáveis. A gente não está falando de provas, mas de evidências claras, Pai, que apontam a complexidade das coisas, apontam que relevantes percepções do mundo que a gente vive são inequivocadamente criadas pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver as coisas do jeito que elas realmente são e determinar as nossas vidas segundo essas verdades, sob pena da gente viver o mundo olhando para as coisas de uma maneira errada. Permanece conosco, nos dá uma semana maravilhosa na tua companhia. É tudo que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.